Agora, nós vamos iniciar o nosso processo de modelagem e o nosso objetivo é modelar esse ambiente por completo. E para isso, nós vamos utilizar o SketchUp 2019 na versão em português. Então, eu vou estar abrindo ele. No momento que você vai abrir o teu software, vai abrir essa tela, onde constam os arquivos recentes e a unidade de medida que você quer trabalhar. No nosso caso, nós vamos estar trabalhando em centímetros, mas eu vou ensinar para você como mudar isso com o programa já aberto. Então, vou escolher aqui centímetros. Além do SketchUp, nós vamos utilizar outros softwares que vai nos auxiliar nesse processo de modelagem e busca de referência. O primeiro que nós vamos baixar é um software gratuito chamado PutyRef, que você pode baixar ele através desse site que está aí na sua tela. Só escolher a tua versão, que normalmente é para o Windows. Após esse software ser baixado, você vai abrir ele. Se você estiver modelando do zero, por exemplo, você não vai precisar utilizar esse software nessa etapa, mas no nosso caso nós vamos estar utilizando. Então eu vou abrir a pasta onde contém a minha imagem e vou arrastar ela para cima dessa aba aqui que é do software e vou soltar. Agora, quais são as opções aqui? O que eu posso fazer? Com o scroll do mouse eu posso afastar ou aproximar a minha referência e com o botão direito do mouse eu posso arrastar para o lado essa tela. Então agora eu vou voltar lá para o meu SketchUp. Aqui em cima do PutyRef você vai ver que se você der um clique com o botão direito você tem algumas opções. No nosso caso nós vamos utilizar ele na opção que ele já está marcada, que é essa opção aqui, sempre on top. O que ela está dizendo aqui pra gente? Que ele sempre vai ficar por cima de qualquer coisa da tela. Ou seja, então é bem interessante, quando nós começarmos a mexer aqui no SketchUp, por exemplo, nada vai passar por cima dessa nossa referência. Então vai ficar bem fácil para a gente consultar. E no decorrer do processo, qualquer movimentação que nós formos fazer nesse programa em si, eu vou estar comentando para vocês. Mas a primeiro momento eu vou diminuir um pouquinho o zoom dele, eu vou clicar com o botão direito e vou aqui na aba Windows e vou selecionar essa opção, que nada mais é que eu estou falando para o programa se ajustar à minha imagem. Então ele fez isso, ele se ajustou à minha imagem. E com o botão direito eu posso arrastar aqui para qualquer lado. Mas vamos lá, vamos começar a modelar. Então qual que é a primeira etapa que nós temos que fazer aqui? Bom, com o SketchUp aberto, eu gosto de vir aqui em visualizar barra de ferramentas. Ó, você vê que o programa está ocultando essa barra de ferramenta. Então eu posso chegar para o lado, essa minha tela com o botão direito, eu posso selecionar a barra de ferramenta e arrastar para o lado esquerdo. E eu gosto de selecionar aqui conjunto grandes de ferramenta, que ele vai aparecer a ferramenta aqui do lado esquerdo, que vai me auxiliar bastante nesse processo, para mim não ter que ficar procurando as ferramentas. Eu vou fechar. Nós podemos também conferir a nossa unidade de medida. Então a gente pode vir aqui em janela, preferências. Novamente, está encobrindo, eu vou chegar com o botão direito para o lado. E aqui em modelo, já está o modelo que eu selecionei, que é a arquitetura em centímetros. Mas você também pode ir em janela, informações de modelo. E aqui em unidades de medida, nós temos algumas opções aqui que eu gosto de deixar desmarcado. Uma delas é ativar ajustes ao comprimento, ou seja, eu desmarco, então ele não vai ficar tentando ajustar. Por exemplo, aqui está a cada 1 centímetro, né? Mas se eu tivesse, por exemplo, a cada 5 centímetros, ele só iria fazer medida de 5 em 5. Então, por exemplo, 5 centímetros, 10, 15 e assim sucessivamente. Eu gosto de deixar marcado essa opção mostrar o formato de unidade. E eu gosto de desmarcar esse ajuste de ângulo, que é a mesma coisa da unidade de medida. Ele vai procurar ficar se ajustando a cada 15 graus. Feito isso, e se eu não quiser ficar sempre repetindo esse procedimento, eu posso salvar esse meu arquivo como um template. Então eu posso vir aqui em arquivo, salvar como modelo e dar um nome aqui. Por exemplo, eu vou colocar template Daniel. E posso salvar. Então, toda vez agora que eu abrir o SketchUp, ele vai abrir com essas configurações já padrões. Então, eu poderia ter deletado essa referência aqui de escala humana, enfim. Você vai configurando o software da forma que você achar mais interessante para ti. Eu vou deletar essa nossa escala humana e vou começar a modelar o nosso ambiente, as nossas paredes. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de iniciar a modelagem é criar camadas, que nada mais é que são os layers, famosos layers do AutoCAD. Ou seja, você vai colocar cada tipo de elemento que você modelar numa camada. Assim você vai conseguir
esconder portas tudo de uma vez, janela, parede e sucessivamente. No decorrer do processo, conforme nós formos utilizando essa funcionalidade, você vai entendendo a importância. Mas as camadas nós podemos encontrar aqui na barra lateral, ou seja, aqui nessa opção camadas. E essa barra lateral que consta do lado direito, você também pode configurar ela. Você pode vir aqui em janela, em barra padrão e pode marcar e desmarcar tudo que você quer que apareça ali. No nosso caso, essas opções padrões a primeiro momento se faz bem interessante. Então, como o primeiro elemento que eu vou modelar é a parede, eu já vou criar aqui uma nova camada, clicando nesse sinal de mais e vou renomear ela para paredes. Vale ressaltar que tudo que a gente criar já vai para dentro de uma camada, sendo esse layer 0 a camada padrão do software. E sempre a camada que vai ser criado o elemento é a que está com esse lapisinho. Então, se você aqui clicar com um botão esquerdo, esse lápis já vai mudar de lugar. Então, tudo que você criar já vai para a camada parede. Agora, vamos modelar nossas paredes. E para isso, eu vou tentar utilizar o máximo de ferramenta diferente, para vocês conhecer todas. E depois vocês escolhem as que mais faz sentido de acordo com a sua metodologia de trabalho. Para começar a modelar as minhas paredes, que no nosso caso aqui eu tenho uma referência em planta baixa, então eu vou alterar a minha perspectiva para me ver em planta baixa também. E para isso eu vou em câmeras, exibição padrão, e aqui eu já tenho a vista de alto, que seria a planta baixa, inferior, frontal, posterior, enfim. E eu posso até ativar um atalho na minha barra de ferramenta para facilitar essa alternância, vindo aqui em visualizar barras de ferramenta. Novamente, o nosso PureRefs, como nós colocamos para ele sempre ficar por cima, às vezes ele atrapalha quando você não está utilizando ele. Vou arrastar aqui para o lado direito, utilizando a tecla do lado direito do mouse. E vou ativar aqui a minha barra de ferramenta das vistas, ativando essa caixinha chamada exibições, e você já está vendo aqui que ela já surgiu aqui. Então, vou fechar. E se eu selecionar aqui nessas bolinhas, eu posso arrastar ela para onde eu quiser. No nosso caso, nós queremos ver em planta baixa. Eu vou selecionar aqui essa opção alto. Mas vocês vão reparar que ela ainda não está em 2D, ela está em 3D. Está numa vista de perspectiva. Então, eu vou aqui novamente em câmera e vou selecionar projeção paralela. Após selecionar projeção paralela, nós vamos criar a nossa parede. Ou seja, vamos criar aqui o formato do nosso ambiente. Vale ressaltar, quando você quer arrastar essa imagem que está dentro do PureRef, sempre é o botão direito do mouse. Se for com o botão esquerdo, você vai arrastar só a imagem. E você pode afastar ou aproximar as informações dando zoom com o scroll do mouse. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar o formato do meu ambiente. E eu posso utilizar aqui várias ferramentas. O que eu preciso descobrir, na verdade, é qual é a largura e a profundidade do meu ambiente. E aqui eu já tenho que a largura externa do ambiente é 6,30 metros e a profundidade é 6,91. Então, para começar, eu vou desenhar um retângulo, pegando a ferramenta de retângulo que está aqui ao lado esquerdo. Clico nela e com o botão esquerdo eu dou um clique inicial e vocês vão vendo que do lado direito da tela já está aparecendo ali a largura e a profundidade do seu ambiente. E se no teu não estiver aparecendo, você pode ir lá em visualizar barra de ferramenta e ativar a caixinha das dimensões. Mas agora eu só vou digitar a largura, que é 630, pois nós estamos trabalhando em centímetros, ponto e vírgula a profundidade, 691. E vou dar um Enter. Você já vai ver que ele já fez o retângulo. Após isso, eu preciso desenhar o nosso corredor. Vale ressaltar que esse 6,30 m e esse 6,90 que eu digitei foi considerando as medidas externas e na verdade é 6,91. Agora, para mim posicionar o meu corredor aqui, eu preciso de algumas referências. E aqui na minha planta baixa eu tenho essa medida, essa cota. Ou seja, dessa parede aqui, ele está a 1,60 m. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta da trena, que é a fita métrica aqui. Vou selecionar ela. Vou dar um zoom nessa aresta e vou digitar 1,60 m, ou seja, 160. E ele já estabeleceu essa guia aqui para mim. A largura do meu corredor tem 1 metro, só que essa é uma largura interna. E nós estamos desenhando com base nas medidas externas. E mais para frente você vai entender o porquê disso. E nós sabemos que a nossa parede tem 15 centímetros de espessura. Então, nós queremos, na verdade, uma cota aqui de 1,30 m. Novamente, a trena.
Vou digitar 1,30 m. Ah, essa trena aqui, quando você está utilizando ela, se você selecionar o ponto inicial e arrastar a trena e segurar o CTRL, você vai ver que ele não vai estabelecer essa linha, ele não vai colocar esse pontilhado que seria uma guia de referência. Normalmente isso serve quando você quer aferir uma medida, mas não precisa deixar uma referência ali para depois você usar, ou seja, um guia. Mas ok, vamos lá. Vamos voltar para a nossa vista em 2D superior. Então, novamente, eu vou clicar aqui no alto, câmera, projeção paralela, já está ativada. E agora eu preciso definir a profundidade do meu corredor, que aqui faltou essa informação na cota. Então, vamos nós mesmos estabelecer. Como nós temos uma porta aqui de 90, vamos estabelecer essa profundidade aqui como 1,5 m. Novamente, eu vou pegar a minha trena e vou digitar 1,5 m. Feito isso, eu só preciso aqui desenhar o meu retângulo. E pronto, eu já fiz o formato do meu corredor. Se eu olhar aqui, o meu ambiente já está no mesmo formato da minha planta baixa. E agora essas minhas guias eu posso deixar, se eu achar que elas vão ser úteis para mim, ou simplesmente eu posso apagar ela, selecionando elas e apertando a tecla Delete. Aqui foi criado uma linha por causa da nossa metodologia construtiva, você também pode selecionar ela e pode deletar. Quando o SketchUp está com essa face azulada, significa que ela está com a face invertida para a parte superior do nosso desenho, e normalmente isso vai gerar alguns problemas em modelagem e mapeamento. Então sempre devemos deixar a face correta para cima. E qual é essa face correta? É a face branca. Então nós temos que inverter essa face. O processo de inversão é bem simples. Botão esquerdo do mouse sobre a face e você vai selecionar inverter face. Feito isso, agora vamos dar espessura na nossa parede. E para isso nós vamos utilizar a ferramenta chamada equidistância. Com ela selecionada, nós vamos clicar nessa aresta, nas arestas externas, e vamos arrastar o mouse para dentro. Você já está vendo que ele está criando como se fosse o mesmo caminho, porém interno. E nós sabemos que a nossa parede tem 15 centímetros de espessura, então nós vamos digitar 15 centímetros. Agora, a única coisa que nós precisamos é dar volume para a nossa edificação, ou seja, precisamos fazer a nossa parede crescer. Então nós vamos utilizar uma ferramenta que nós temos aqui que chama empurrar ou puxar. Clicando nessas faces e arrastando para cima, você já está vendo que a parede já está crescendo. E do lado direito, a linha em distância já está mostrando a distância. Mas nós vamos digitar a nossa distância, pois nós sabemos que é 2,70 m. Pronto, as nossas paredes já estão construídas. Agora o que nós precisamos é fazer as aberturas, as portas, as paredes internas e alguns detalhes. E para isso eu vou selecionar essa face interna, que teoricamente é o nosso piso, e vou deletar ele. E por que eu vou deletar? Porque eu gosto de trabalhar tudo por elemento dentro de layers. Então, posterior, nós vamos criar um layer chamado piso e vamos criar o nosso próprio piso. Então, eu só vou deletar essa face. E agora eu vou começar a fazer as outras paredes. Essa parede que divide a sala da sacada e essa parede que divide a sala da cozinha. Novamente, para isso, nós vamos utilizar a trena nesse processo. Então aqui eu já sei que essa parede está a 1,5 m dessa parede que eu usei como referência. Então eu vou pegar a trena aqui e vou digitar 1,5 m. Pronto, já criei a minha guia de referência. E vou digitar também 15 centímetros, que é a espessura da minha parede. Pronto, agora eu preciso criar linhas aqui para mim poder fazer essa parede. Então vou clicar aqui. Já está criado. Vou selecionar novamente a ferramenta empurrar e puxar, que você pode estar utilizando os atalhos para isso, para facilitar o seu processo. E onde você pode conferir os atalhos? Bom, você pode vir em janela, preferências, atalhos, e aqui você vai procurar a ferramenta que você está querendo identificar o atalho, e ele já vai te informar qual é o atalho que está atribuído à ferramenta. Ferramenta empurrar e puxar, o atalho é a tecla P.
Então, por exemplo, eu posso apertar o P e já selecionar essa face. Pronto. Você já está vendo aqui que a gente pode arrastar ela até a outra face ali. E já criamos a nossa parede, a nossa conexão aqui. Aí você está vendo que ela não criou uma conexão perfeita, né? Então você pode, se você quiser, deletar para não ter mais aquela linha. Cada linha, cada detalhe no teu projeto vai pesando dentro do arquivo. Então se você tiver esse cuidado de ir deletando linhas que não se faz necessário, o seu arquivo vai ficar mais leve no final. E isso é extremamente importante. Bom, dito isso, nós precisamos agora criar mais outra parede, que é essa parede aqui que divide a sala da cozinha. E ela está a 2 metros afastado daqui. E tem 2,81 m de comprimento. Vou pegar a trena. Novamente tem 15 centímetros de espessura. Vou selecionar aqui a minha linha, que o atalho é o L. E vou criar aqui novamente. É o mesmo processo do que nós fizemos anteriormente. Selecionando a tecla P. Ó, se você olhar, na hora que eu desenhei, eu não peguei bem certinho em cima da guia. Então vou dar um Ctrl Z e vou refazer esse processo. Tecla P agora. E vou digitar 2,91, que é a profundidade dessa minha parede. Pronto, a nossa parede já está criada. Agora o que nós vamos fazer é fazer as nossas aberturas. Ou seja, nós vamos criar aqui a nossa porta, nós vamos criar aqui a abertura da porta da sacada. Aqui nós vamos criar também essa abertura que é de uma sacada e todas as outras portas. E para isso nós vamos novamente trabalhar com as guias. Nós já sabemos que a altura das portas são 2,10 m. Vou pegar a trena e vou digitar aqui 2,10 m para ser uma guia geral dessa parede aqui. E essa nossa porta, ela tem 2,50 inserida dentro de um espaço de 3,85. Então vamos imaginar que ela está centralizada nesse espaço total, então, e vamos fazer a divisão. 3,85 menos 2,50 dividido por 2. Ela está a 67,5 dessa parede. 67,5, a porta tem 2,50 metros. Pronto. Agora vamos para essa porta aqui de 90 centímetros. Que aqui eu vou imaginar que ela está 10 centímetros afastado e ela tem 90 centímetros. E agora com a nossa ferramenta de retângulo, que você também pode usar o lápis para isso, eu vou desenhar aqui nas guias. Ele por si só já trava nessas guias de referência. Com a ferramenta Input, eu vou selecionar. Ao invés de eu arrastar para fora, eu vou arrastar fazendo conexão com essa face final. E ele já vai fazer essa abertura para nós. Feito isso, eu vou fazer isso para todas as outras portas e para a abertura da sacada. Vale ressaltar que normalmente aqui nós fazemos essa abertura total em ambientes onde vai ter incidência de luz. Então, por exemplo, nessas portas aqui, nós não vamos fazer um vão por completo, para a gente não ter uma luz entrando em lugar que a gente não quer na hora da renderização. Então, vou mostrar para vocês o exemplo aqui de uma porta aqui. Por exemplo, vou rotacionar aqui para facilitar um pouco o meu processo e vou inserir essa porta aqui da entrada. E ela está a 2 metros afastada. Selecionei com o atalho T. 2 metros. Ela é uma porta de 90 centímetros e ela tem 2,10 metros. Vou criar aqui o meu retângulo. Pronto. E com a ferramenta Input, sabendo que a minha parede tem 15 centímetros, eu não vou fazer isso daqui, deixar um vão por completo. Eu vou selecionar e vou arrastar ela para dentro, acompanhando ali até chegar mais ou menos ali em 12 centímetros, de uma forma que não atravesse o vão. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que vai ficar. Ele não vai atravessar essa parede. Dessa forma, não vai entrar luz de um lugar que a gente não está esperando. A gente vai ter um controle total sobre a iluminação. E depois eu vou mostrar para vocês como que você vai modelar a porta para essa situação. Agora eu vou fazer isso em todas as outras aberturas.
Bom, basicamente agora nós estamos com todas as portas desenhadas, né, com as aberturas finalizadas, posicionadas e com bastante guia na tela, que você pode esconder aqui, por exemplo, na aba guias, pode ativar ou desativar, ou você pode deletar depois que não fizer sentido mais para ti, depois que você já tiver desenhado tudo o que você queria com essas guias, né, apenas selecionando e apertando delete. E aqui nós estamos agora com o nosso ambiente desenhado, construído a parte das paredes. No próximo vídeo nós vamos desenhar os pisos, o gesso e depois desenhar as portas.